Buenas! Mais uma vez gravando mais uma aula de cálculo. Estamos na quinta aula da P3. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua aula de exercícios. Então, pessoal, na aula passada, só para recordarmos, né, estávamos falando sobre existência do limite e propriedades operacionais do limite, que é o que nós trabalharemos hoje. Então, olha só. Vamos aqui, colocar a cabecinha. Tá, então, ó, olhamos para esse caso, né? O caso módulo de x sobre x, vimos que esse limite não existe. Por que ele não existe? Porque limite à esquerda é diferente de limite à direita. Para o limite existir, limite à esquerda tem que ser igual ao limite à direita, perfeito? Depois, o mais importante dessa aula foram as propriedades aritméticas do limite, né? Então, como que a gente trabalha com limite? Olha, se os dois existirem, tá? Se esse limite e esse limite existirem, então limite da soma é a soma dos limites. Tá? É a mesma coisa com a multiplicação. Limite do produto é o produto dos limites. Você pode quebrar em duas. Muita atenção. Por quê? Isso só vale se os limites individualmente existirem. Perfeito? Isso tem que estar muito claro para vocês, tá? Por quê? Se os limites não existirem, você não pode quebrar. Se um deles não existir, você não pode fazer a quebra. Perfeito? Isso tem que estar show de bola na cabeça de vocês. Muito importante também sobre o comportamento dos alunos nessa parte. Então, cabeção, ultra cabeção, vamos lá. Yes! Tô inteirinho na sua tela. Maravilha. Olha só. Como é que você pensa? Você tem que pensar assim. Eu tento fazer primeiro, tá? Você tem uma situação, tenta quebrar na soma dos limites, tenta quebrar no produto dos limites. Se o resultado der número, então podia ter feito. E se não der número, então não podia ter feito. Você entende qual que é a brincadeira? Primeiro você tenta, depois você vê se podia ter feito assim, tá? Tem muito aluno, isso é um erro dos alunos, tem muito aluno que ele não se mexe enquanto não sai o resultado. Mas se você não se mexer, não vai sair o resultado. Então você acaba caindo naquele ciclo, né? Que eu não vou me mexer, então não sai resultado. Como não sai resultado, então não vou me mexer. E você não sai do lugar, não consegue resolver o exercício. Tá? Então, para esse tipo de cálculo, você tem que fazer assim, ó. Primeiro eu tento, depois eu vejo se deu certo. Se deu número, podia ter feito. Se não deu número, não podia ter feito. Tenta por outra técnica. Perfeito? Isso tem que estar na cabeça de vocês. Vamos lá, cabecinha. Yes, cabecinha de novo. Ok. Perfeito. Então vamos lá. A mesma coisa acontece com limites jogando para infinito, tá? Mesma aritmética, mesma coisa. Show. Depois trabalhamos um tipo de exercício, né? E vamos continuar os exercícios. Então, ó, começando a tua aula de exercícios, estamos na 3.3, exercício 1. Já deixei anotado aqui para vocês. Pessoal, qual que é a tua obrigação? Né? Tirar o zero do denominador, tá? Só lembrando para vocês, qual que é a estratégia para fazer este tipo de cálculo? Aqui. Eu já tô com tudo escrito porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Já comecei a gravar o vídeo e deu problema. Então, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo. Aula, pum, problema. Não gravou, então já tô com umas coisas anotadas aqui. Segunda vez que estou gravando esse vídeo. Problemas técnicos, problemas muito técnicos. E muitos problemas técnicos, muitos problemas muito técnicos. Vamos lá. Então, qual que é a estratégia? Sempre você vai começar assim, ó. Você vai pegar, tá calculando o limite do x indo para p de uma função. Pega a função e coloca no limite, tá? Troca o x por p e calcula. Se der número, maravilha, acabou, vamos para frente. Se der zero embaixo, aí tem problema. Aí a gente tem que bolar uma outra estratégia, tá? Se der zero, não tem problema. O problema é, ó, zero no denominador. Tá vendo? Tá grifado aqui, ó, zero embaixo, tá? Que é o caso desse problema, o 1A, tá? O guidorismo não dá moleza. Já começa com o primeiro exercício da sessão, já começa com dar zero embaixo. Tá? Então, resposta, como é que faz isso aqui? Tá, então você vê, ó, se você calcular o meio, vai dar zero, vai pior ainda, é um caso que dá zero em cima e dá zero embaixo. Gente, para calcular limite, cada técnica é uma técnica, então vocês têm que fazer um monte de exercícios, tá? Por quê? Tenta uma,
Não deu certo, vai para outra. Tá? A primeira técnica que eu tentei nesses exercícios seria isolar, ou tentar cortar, ou tentar fatorar o x, né? Aqui ficaria x vezes 2 menos 1 sobre x. Tá? Só que aí você não. Você cortaria o x com o de cima, faz a mesma coisa com o de baixo. Você cortaria, só que no final das contas não elimina o problema do zero embaixo. Tem que ir para outra técnica. Tá? Então, bati o olho no exercício, acho que vai para cá. Puta, não é isso, ó, é outra coisa. Tá? Então vocês têm que ter bastante traquejo aí, tá? Vamos lá. Então, limite de 4x² menos 1 sobre 2x menos 1, com x indo para meio. Olha que técnica estranha que eu vou usar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso é igual a limite x indo para meio de 4x² menos 1 sobre 2x menos 1, conjunto 1. Olha para o conjunto 1. Tira casaco, põe casaco. Tira casaco, põe casaco. Lembra que eu massacrei vocês lá no conjunto 1? Né? Primeira prova, um monte de ideias novas, símbolos. Na segunda prova, que já foi online, um monte de exercícios. Eu mandei para vocês listas com 100 exercícios, sem nada, né? 200, 300 exercícios foi aquela lista. Mas, ó, você vai começar a usar aquelas coisas agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar embaixo por 2x mais 1, em cima por 2x mais 1. O professor pode multiplicar diferente em cima e embaixo? Não, não pode, porque senão você altera o número. Tá? Mas por que eu multipliquei embaixo e em cima por 2x mais 1? Porque vai ficar assim, ó. Limite com x indo para meio de 4x² menos 1. Não abre essa conta. Deixa essa aqui quietinha. Só que a de baixo, o que acontece? Eu estou usando o caso de fatoração a mais b vezes a menos b, que dá igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Ou seja, estou usando a diferença de quadrados. Nosso querido DDQ. Diferença de quadrados. Porque embaixo vai ficar 4x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que dá 1. Olha que maravilha. Cortou. Cortou. E deu exatamente, né, igual. Vai ficar, então, limite de 2x mais 1 com x indo para meio. Eu coloquei o... Tá? Com xx indo para meio. Pronto, saiu o problema do zero embaixo. Então, isso agora dá, coloco meio aqui no lugar do 2, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Perfeito? Ótimo. Gostaram dessa técnica, né? Perfeito. Vamos lá, mais uma. Aqui. Tá, vamos lá. Mais um exercício, ó. Esse é o exercício O. Ele é parecido, tá? Então, limite, ainda exercício 1, tá? Um O. Esse primeiro, gente, que eu calculei aqui, não é um A, não, é um N. Tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Não é um A, é um N. Tá? Então, eu falei que o exercício, que o Guidorize não dava moleza, né? No A já colocou. Mentira, ele foi colocar isso aqui no N. Olha eu protegendo o Guidorize. Então, limite de raiz de x menos 1 sobre x menos 1 com x indo para 1. De novo, pessoal, deu 0 embaixo, 0 em cima. Tá? Lembrando que o problema é 0 embaixo, mas no caso deu nos dois, 0 embaixo, 0 em cima. O que a gente pode fazer? Olha só, vamos multiplicar por alguém que faça cortar. Tá? No caso, eu vou fazer o seguinte. Limite com x indo para 1 de raiz de x menos 1 sobre
x menos 1. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 1. Embaixo, raiz de x mais 1. Perfeito? Maravilha. Tô na cabecinha? Ótimo. Limite. Tá, beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Mesma coisa, gente, diferença de quadrados, ó. Tá? Então, aqui vai ficar raiz de x ao quadrado. Vai ficar assim. Raiz de x ao quadrado vai ficar x. Deixa eu colocar o x mais 1. O problema é que aqui vai ficar... Deixa eu ver uma coisa. Opa. Tá certo, tá escutando? Ah, maravilha, perfeito. Voltando. Aqui, ó. Então, a gente tinha dado um problema. Então, ó, ficou diferença de quadrados aqui. Aqui em cima ficou x menos 1 sobre x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Pessoal, um detalhe importante aqui, ó, é quando a gente faz esse produto, ele vai ficar assim. Vai aparecer um raiz de x ao quadrado menos 1, né? O quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Por que que pode, nesse caso, cortar? Lembrando que raiz de x ao quadrado, né, ou raiz de x ao quadrado, isso daqui é igual a módulo de x. Isso aqui é igual a módulo de x. Tá? Pô, professor, mas por que que aqui você colocou, lá no conjunto 1 você falava pra gente que era módulo de x, e aqui você colocou x? Por quê? Se x for positivo, o que acontece com o módulo? Dá x para x positivo, né? E o que acontece com o módulo? Dá menos x se o x for negativo. Tá? Ou podia colocar aqui, tanto faz. Tá? Para x negativo dá isso. Tá? Aqui eu estou jogando x, ó, eu estou trabalhando com x ao redor do 1. Então, nesse caso, o módulo de x dá x. Tá? Quando você caminha, né, pensando na vizinhança ao redor do 1 ele é positivo, à esquerda é positivo à direita. Então, o limite ele existe vai ser igual a, no caso, raiz de x ao quadrado da x. Tá? Então, por isso que a gente pode tirar o módulo. Perfeito? Cortou aqui. Ficou limite de 1 sobre raiz de x mais 1, com x indo para 1. Colocou 1 aqui embaixo, não dá zero mais embaixo, então perfeito, está simplificado. Isso dá meio. Show de bola? Perfeito. Vamos fazer esse aqui agora, ó. Acho que é o T. T. Limite de x² mais 3x menos 1 sobre x² mais 2, com x indo para zero. Pessoal, qual que é a estratégia? Volta um slide acima. Aqui, ó. Olha porque está em verde. Tá? Se der zero no denominador, tem outra técnica. Se der número, tá ok. Tá? Então, coloca zero. Vai dar menos 1 sobre 2. Zero aqui, zero aqui, zero aqui, menos 1 sobre 2. Acabou. Pronto. Então, isso é igual a menos 1 sobre 2. Pronto. Resolvido. Perfeito? Ótimo. Outro... Deixa eu ver outro interessante aqui. Deixa eu ver o 5.
Exercício 5. Assim, ó. Limite 5a. Limite de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, com x indo para menos 1. Pô, legal agora, hein? Vai dar 1 embaixo, vai dar 1 menos 1, né? Vai ficar 0. 0 embaixo e 0 em cima também, ó. Tá? Quando dá 0 embaixo e 0 em cima, o que significa? Lembra que nós estudamos raízes de um polinômio, os zeros de uma função? Tá? Então, se você colocou um número e deu 0, significa que aquele número é a raiz da função. Tá? No caso de polinômios, significa que o zero, esse número aqui, ele é a raiz desses dois polinômios. Então, significa que os polinômios, lembra que eles podem ser fatorados, né? No caso de equações de grau 2, a gente usa Bhaskara. No caso de polinômios de grau maior, temos que ir para outras técnicas. Então, aqui, ó, o menos 1, ele com certeza é a raiz disso. Por quê? Claro que vai ser uma diferença de quadrados. Agora, como ele é raiz daqui de cima também, eu penso numa soma de cubos. Tá? Então, aqui uma soma de cubos. Como assim soma de cubos? Eu sei que a ao cubo mais b ao cubo, isso é a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Tá? E se fosse subtração de cubos, aí inverte o sinal dos dois. Tudo bem? Então, essa é a soma de cubos. Pô, mas cadê o cubo aqui? Eu sei que x ao cubo mais 1 ao cubo, mais 1 é a mesma coisa que x ao cubo, mais 1 ao cubo. 1 é a mesma coisa que 1 a qualquer potência, né? Então, isso é fatorado em x mais 1, que multiplica x quadrado menos x mais 1. Perfeito? É o que eu vou usar aqui, ó. Então, resposta. Resposta. Limite com x indo para menos 1 de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Isso é igual ao limite de x indo para menos 1. Embaixo, você já sabe, né? Uma diferença de quadrados, estão carecas de saber já. X menos 1 vezes x mais 1. Aqui em cima vai ficar a diferença de cubos. X mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. Eu vou cortar o x mais 1 com x mais 1, que são as duas raízes que estavam aparecendo. Tá? Então, sempre que dá 0 sobre 0, é sinal de que muito provavelmente dá para fatorar em cima e embaixo. Tá? Fica limite de x ao quadrado menos x mais 1 sobre x menos 1, com x indo para menos 1. Deu 0 embaixo? Não, não deu. Maravilha, agora vai dar número, né? Se der número, é só calcular o limite. Embaixo vai ficar menos 2. Menos 1 dá menos 2. Em cima vai ficar 1. Deixa eu colocar aqui, vai ficar 1. Menos 1 dá mais 1, mais 1. Ou seja, menos 3 sobre 2. Olha que interessante. Show, né? Perfeito. Que eu separei mais aqui para vocês. Ah, tem... Nossa, isso aqui é fantástico. As 3.5 e a gente encerra. Eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Calcule limite de x indo para 1 de 3 menos x ao cubo à quarta. Professor, vou abrir, né? Você não vai conseguir abrir isso aqui. Na verdade, você vai. Até dá para abrir isso aqui, mas vai ficar muito chato. Muito, muito, muito chato.
né? Vai ficar uma expansão à quarta. Você pode fazer 3 menos x ao cubo ao quadrado vezes 3 menos x ao cubo ao quadrado, né? Vai ficar um trinômio vezes um trinômio, tá? Então vai ficar 9 termos. Você vai expandir, vão ficar 9 termos, sendo que o primeiro será x elevado a 12. Nossa, é muita coisa. Dá pra fazer. Eu não recomendo. Olha que legal esse exercício, tá? Esse é um dos exemplos. Esse aqui eu acho que é o exemplo 2. Pessoal, o Guido Orizzi, ele é riquíssimo em exemplos. Façam todos os exemplos, tá? Eu tô só na aula de exercício, olha só, cabeção. Cabeção? Pronto, cabeção. Pessoal, na aula de exercícios, eu só tô resolvendo com vocês os exercícios do livro. Eu tô deixando os exemplos para vocês estudarem, tá? Porque se eu ficar resolvendo toda hora exemplo do livro, eu não tô acrescentando muita coisa, né? Então, eu acho mais legal pegar as aulas de exercícios e resolver o que não está resolvido. Mas, lembrem-se dos exemplos, tudo bem? Estudem os exemplos. Então, ó, tô pressupondo que vocês estão estudando os exemplos também, tá? Por isso que eu não tô fazendo. Esse exemplo eu achei legal. Inclusive, primeiro, para chamar a atenção de vocês sobre os exemplos, a respeito dos exemplos. Segundo, porque é um exemplo muito, muito didático. Então, eu vou fazer ele aqui, tá? Põe a cabecinha, cabecinha. Ótimo. Tá? Esse professor tá cheio de duplo sentido, né? Que isso, professor? Vamos lá. Então, limite, né? Já vamos calcular esse limite. Então, note o seguinte, ó. Quando você olhar para esse exercício, você vai ver que essa parte é igual a essa. Então, eu vou realizar uma das técnicas mais elegantes de toda a matemática, que é a mudança de variável. Então, eu vou chamar o... Muita atenção aqui. Eu vou chamar o 3 menos x ao cubo de u. Seja u igual a 3 menos x ao cubo. Ok? Importantíssimo. Se x vai para 1, se o x vai para 1, setinha, então, para onde que vai o u? Oh, meu Deus, eu tô todo lesado hoje. Fica fazendo piadinha de duplo sentido, depois você fica todo desatento, né? Tá, se o x vai para 1, então o u vai para... Coloco 1 aqui no lugar do 3, tá? Coloco 1 aqui. Se o x vai para 1, o u vai para 3 menos 1 ao cubo, dá 2. Então, esse limite, logo, limite de 3 menos x ao cubo à quarta menos 16 sobre x ao cubo menos 1. É menos 1? Tá certo, x ao cubo menos 1. Então, eles não são iguais, né? Mas tem um cubo aqui, ó. Deixa eu tirar o igual. Tá? Deixa eu tirar o igual. Mas vai aparecer algo parecido depois, tá? Então, presta atenção aqui. Vamos fazer a mudança de variável aqui. Ótimo. Isso vai ser o x indo para 1, certo? Isso vai ser igual a limite de u, né? Então, tô trocando o 3 menos x ao cubo por u, o a quarta menos 16 por... Aqui, pessoal, não pode aparecer x, tá? Tem que aparecer u. Olha só. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pensar no seguinte, né? Eu sei que u é igual a 3 menos x ao cubo, perfeito? O que você quer que apareça? Você quer que apareça o x ao cubo menos 1. Tá certo. Então, ó, vou passar o x ao cubo para lá, o u para cá. Vai ficar x ao cubo é igual a u a 3 menos u.
Pô, professor, mas não é o x ao cubo que a gente quer, né? É o x ao cubo menos 1. Tá bom, então, ó, menos 1 desse lado, menos 1 do outro. X ao cubo menos 1 é igual a 3 menos u menos 1. Portanto, x ao cubo menos 1 é igual a 2 menos u. Perfeito? Então, esse limite será igual a troca x ao cubo menos 1 por 2 menos u. Com u, troquei a variável também, tá? U indo para 2. Ah, parabéns, professor. Muito bom. Você trocou um problema que dá 0 em cima e 0 embaixo por um problema que dá 0 em cima e 0 embaixo. Olha que espetacular. Pois é, muita calma, muita calma. Por quê? Agora dá 0 em cima, 0 embaixo, mas virou uma diferença de quadrados, ó, aqui em cima. Isso é muito mais fatorável, tá? Então, isso é igual a... Vou colocar aqui. Limite de... Vou trocar pela diferença de quadrados, vai ficar u ao quadrado menos 4, que multiplica u ao quadrado mais 4, com 2 menos u, x indo para... u indo para 2. U indo para 2. Perfeito? Só que aqui, ó, vai ter a diferença de quadrados também. Então, isso aqui vai ficar igual a limite de u mais 2, que multiplica u menos 2, u mais 4, u ao quadrado mais 4, sobre... Eu vou trocar o sinal aqui, vai ficar menos u mais 2. U menos 2. Menos u menos 2. Certo? Perfeito. Com u indo para 2. Olha só, agora você pode cortar, ó. Corta esse com esse. Vai ficar o menos aqui embaixo. Isso é igual a limite de menos, parênteses, u mais 2, que multiplica u ao quadrado mais 4, com u indo para 2. Isso é igual a limite... Opa, a gente pode separar, né? Eu vou só fazer isso aqui, ó. Tá? Só vou separar aqui. Então, isso é igual a limite, né? Lembra, ó, escalar pode ir para fora, ó, menos limite de x. Tô com x na cabeça, né? Ó, muitos anos colocando x, eu coloquei u agora. Limite de u mais 2 com u indo para 2, vezes limite de u ao quadrado mais 4 com u indo para 2. Tá? Isso vai dar menos, coloco o 2 aqui, vai ficar 4, vezes, aqui vai ficar 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4 dá 8, menos 4 vezes 8, que dá menos 32. Perfeito? Maravilha, técnica interessantíssima essa de substituição, hein? Isso é muito importante, tá bom? Então ficamos aqui por hoje, ó. Nossa, já estourei a aula de exercício, né? Passei em 50% já a aula de exercício. Tá? As aulas estão... Eu tô querendo colocar um máximo de 40 minutos por aula, né? Então 20 minutos teoria, 20 minutos exercício. Mas estourei aí a aula de exercício de vocês. Ficamos por aqui hoje e vamos praticando exercício. Eu quero ver vocês fazendo os exercícios e os exemplos, hein? Tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.